Fala galera, tudo de boa? Aqui quem fala é o Lucas Costa do Design do Dia a Dia. E hoje eu vou mostrar para vocês como funciona uma das principais, se não a principal ferramenta do Photoshop, a Move Tool ou ferramenta Mover. Bora lá? Então, vamos abrir o nosso PS aqui. Vamos aguardar a máquina funcionar. Abriu. Agora a gente vai em criar arquivo. Abriu pra gente essa janela aqui de pré-definição. A gente não vai focar muito nela agora, mas mais pra frente talvez, se o pessoal quiser, a gente faz um vídeo sobre ela também. Então vamos lá. Aqui nós temos os detalhes da pré-definição. É interessante você sempre colocar o nome do arquivo aqui, porque para perder é facinho. Então vamos lá, aula 1, ferramenta mover. Aqui nós temos a largura, se a gente vai usar pixel, polegada, centímetro, milímetro e etc. Cada um tem uma funcionalidade aqui especial, né? Dependendo da mídia que você vai trabalhar. A gente vai usar pixels aqui porque é só para um efeito de demonstração. Altura 1000, orientação, aqui a gente tem a vertical, a horizontal, retrato e uma outra lá que eu não lembro o nome. Resolução pode ter 72 ppi, sem problema nenhum, pixel por polegadas. Cor RGB, 8 bits, cor de fundo branco mesmo. E vamos lá, criar. Temos aqui nosso artboard, que é basicamente onde colocaremos os elementos e depois que a gente salvar, esse vai ser o nosso arquivo final, certo? Então, vamos lá. Esse carinha aqui é a nossa ferramenta Mover, a Move Tool. E como que a gente utiliza ela? Primeiramente, a gente vai ter que ter alguma coisa aqui pra gente mover, certo? Porque, ó, nosso artboard não tem nada a não ser essa camada de plano de fundo. Certo, então vamos abrir nossas imagens. Selecionei algumas imagens aqui só para efeito de teste, para dar uma explicada em como a ferramenta funciona. Lucas, como é que eu abro uma nova imagem no Photoshop? Existem diversas maneiras, desde o vir aqui no arquivo e procurar uma imagem e tal, mas a mais simples e a mais rápida para mim é clicar na imagem aqui e arrastar para o Photoshop. Beleza? Abri a imagem. Agora, o que a gente pode fazer? Então, a ferramenta Mover, ela move as coisas, certo? Então você pode clicar aqui, ó, e movimentar a imagem para onde você quiser. Mas não é só isso. Uma das funções mais importantes dessa ferramenta é a transformação de objeto. Mas, Lucas, como é que eu transformo esse objeto? Olha, a gente tem diversas maneiras. Eu não sei todas, mas uma que eu utilizei bastante no começo era vir aqui, ó, eu tô com a imagem selecionada, certo? Você pode ver pela layer aqui ou camada. Isso aqui é a minha imagem selecionada. Ó, eu vou desbloquear o plano de fundo. Se eu clicar nele, eu tenho ele selecionado. E se eu clicar aqui na imagem, eu tenho ela selecionada. Beleza? Como que eu edito ela? Você pode apertar o Ctrl T, que deve ser de transformação. Pronto, olha que interessante, ele abriu esses quadradinhos aqui pra mim, que são pontos de transformação que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu quero aumentar a minha imagem, eu posso selecionar um desses pontos de controle, eu não sei se é esse o nome real, mas pode ser. Cadeados de controle, pontos de controle, chame como quiser. E eu posso diminuir ou aumentar com ele clicado. Você percebe que ele está aumentando em proporção, ó, ele não está distorcendo a imagem. O que seria distorcer? Isso aqui, ó. Percebe que ela fica bem tosca fazendo isso? Então, o novo Photoshop, que é esse que eu estou usando aqui, 2020, ele inverteu essa parada. Antigamente, se você clicasse e arrastasse, ele faria isso, ele distorceria a imagem, não em proporção.
Hoje em dia, se você quiser distorcer a imagem, você vai clicar aqui nessa âncora, nesse ponto de transformação, segurar o Shift e puxar. Ó, percebe que está distorcendo a imagem. Quando a gente trabalha com foto, isso não é muito interessante. O mais interessante é a gente aumentar ela em proporção, certo? Então, Ctrl T, vou diminuir em proporção, não aperto nenhuma tecla do teclado e diminuo. Legal? Para confirmar essa transformação, eu dou 2 cliques. Pronto, tem a imagem transformada. Beleza? Tá, Lucas, mas e se eu quiser trabalhar com 2 imagens? Simples, você vai lá na sua pastinha com as imagens, aqui, e joga outra. 2 cliques para sair da seleção. E agora você pode mexer as 2 imagens, certo? Opa, certo? Não, nem tão certo assim. Da forma com que a gente está trabalhando aqui, para eu mexer a outra imagem, eu tenho que vir aqui na layer dela, cliquei, e agora eu mexo nessa imagem. Muitas pessoas aí já utilizaram Photoshop e eu também estranhei da primeira vez, porque ó, eu não consigo clicar na outra, cara. Como eu faço para selecionar a outra? Tá, você acabou de falar que é só clicar aqui e selecionar a outra, tá certo, mas esse é um saco fazer isso, na verdade. Então, o que o Photoshop dá pra gente aqui, pra gente resolver teoricamente, esse problema, né? Que às vezes não é um problema, depende de como você gosta de trabalhar. A gente tem esses checkbox aqui, ó, que é seleção automática. Quando eu seleciono ele, dá uma olhada nas layers aqui, ó. Cliquei em uma, ele vai, cliquei na outra, ele vai. Ou seja, ele está selecionando automaticamente quando eu clico. Tá, Lucas, mas putz, eu tenho que ficar olhando ali na layer toda hora para ver qual que está selecionado? Não. Existe outra forma, que é dar um clique nesse checkbox aqui, ó. Mostrar controles de transformação. Assim eu sei exatamente qual objeto eu estou selecionando para transformar ou mover. Então, Lucas, eu quero deixar esse objeto do mesmo tamanho do outro ali, ó. Quando eu clico nele, ele está selecionado, certo? Mas eu não habilitei ainda, apenas com um clique, a transformação dele. Como eu faço para habilitar? Eu clico nesses controles aqui, ó. Agora que eu habilitei esse objeto, aqui em cima, nessa janela de controles aqui, ele me dá exatamente todas as definições desse objeto dentro do artboard. Por exemplo, eu tenho a posição dele em X. Quer ver? Vamos alterar aqui para ver o que acontece? Vou colocar 400. Ó, ele moveu para a esquerda. Deixa eu colocar 500. Ó, moveu um pouco para a direita. Então, X é o ângulo horizontal. É o vértice horizontal, acho que esse é o nome. E Y é o vertical, para cima e para baixo. Vamos testar. Ah, não precisa nem mudar ali, ó. Conforme eu vou movendo aqui, ele vai me dando X e Y. Em criações mais complexas, em peças mais complexas, às vezes é interessante você utilizar o X e o Y ali para manter tudo alinhadinho. Ou você utiliza as réguas, que mais para frente eu mostro também. Então vamos lá, eu quero essa minha imagem do mesmo tamanho da imagem da câmera do celular ali. O que eu faço? Clico em um dos pontos de transformação aqui, seguro e diminuo. Ó, tá vendo ali? Tá quase igual, certo? Beleza. Eu quero deixar ele alinhado no vértice vertical. Então o que eu faço? Clico uma vez, clico em algum ponto para habilitar a transformação e vou colocar o X aqui 500. Beleza, em X ele está em 500. Vou selecionar o outro, vou habilitar a transformação e colocar 500 aqui também. Dá uma olhada em como ele ficou alinhadinho aqui, ó. 500.
Lucas, não ficou nada alinhado não, cara. Você tá me enganando. Realmente eu vacilei aqui, porque o ponto que ele pega em X é o ponto central da arte aqui, central da imagem. Então ela provavelmente não tá do mesmo tamanho, ó. Deixa eu ajustar o tamanho aqui. Vamos ver. Ajustar aqui. Certo, agora as duas têm a mesma largura, então vamos lá. Cliquei aqui, vamos colocar em 500. Certo. Opa. Cliquei aqui, vamos colocar em 500. Vamos ver se agora dá certo. 500. Vamos aproximar a imagem. Para aproximar, você segura o Ctrl e o Alt e mexe no scroll do mouse. Aquela rodinha lá que você pode dar zoom ou retirar o zoom. Beleza? Então agora parece que sim, exatamente. Então ela se move pelo eixo central dela aqui, pelo ponto central, que é onde fecha o X aqui. Beleza? Então essa é uma parte do que dá para fazer com a ferramenta Mover. Dá para fazer muita coisa a mais, muitas coisas a mais. Dá para fazer coisa pra cacete. Outra coisa que a gente pode fazer é, quando você passa o cursor do mouse próximo aos pontos e não em cima do ponto, ele faz essa curvinha ali no cursor, que é pra quê? Pra você virar a imagem. Isso é útil também, dependendo da arte que você quer fazer. Mas, putz, Lucas, eu queria colocar essas imagens em ângulos mais retos, sabe? Mais proporcionais. O que eu faço? Você vai clicar, segurar o Shift e 15, 30, 45, 75. Quando você quer mover várias imagens e deixá-las no mesmo ângulo, por exemplo, eu quero deixar essa em menos 30. Dou um Enter. Quero deixar outra em menos 30 também. Se você for movendo assim, você vai ver que é um pouco mais difícil de deixar exatamente no 30. O software vai te dar umas enganadas aqui. Se você segurar o Shift, pronto. Tenho as duas em menos 30 graus, certo? Certo? Quero voltar ao normal. Vai lá de novo, transformação, volta segurando o Shift. Voltei, segurando o Shift. Beleza, certo? Agora tem mais uma coisa dessa ferramenta que é, por exemplo, eu quero distorcer a imagem agora, não quero aumentar ela em proporção. Eu quero só esticar ela para a direita ali. Como eu faço? Seguro o Shift, clico e arrasto. Assim eu distorço a imagem. Eu transformo ela, mas com distorção. Para uma foto, não é tão legal. Porque se acabou com a imagem aqui. Mas para uma forma, por exemplo, eu tenho esse retângulo preto aqui. Eu quero colocar ele de fora a fora aqui na arte para fazer um rodapé. Coloco aqui, se eu não segurar o Shift, ele vai aumentar proporcionalmente. Então clico aqui, seguro o Shift. Pronto. Sacaram? Então para foto não é tão interessante utilizar isso, porque você distorce a imagem e acaba com ela. Já para outros tipos de formas, por exemplo, os shapes aqui que você faz com a ferramenta de forma, é bem interessante. Beleza? Basicamente é isso que a Move Tool faz. E conforme a gente for explorando as outras ferramentas ali, provavelmente a gente vai achar mais alguma utilidade que dê para explicar para ela, beleza? Então esse foi o primeiro vídeo aí, espero que vocês tenham curtido. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, que é chatão pedir isso, mas ajuda a chegar para mais gente, né? E se quiser compartilhar com alguém que está começando aí, pode compartilhar. Valeu, galera! Então é isso, até a próxima. Falou!